Bom, neste exemplo, gostaria que você fizesse juntamente comigo. Para isso, após eu enunciar a afirmativa, que deverá ser julgada como verdadeira ou falsa, você dá um pause no vídeo e reflita um pouco. Em seguida, continue o vídeo e verifique se a sua resposta foi igual à minha. Então, aqui, a primeira alternativa, eu escrevi o seguinte: o conjunto formado pelo elemento 3 está contido no conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 3? Bom, essa afirmativa é verdadeira, né? Todos os elementos desse primeiro conjunto estão dentro do segundo conjunto. O conjunto formado pelos elementos 2, 3 e 1 está contido no conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 3? Verdadeiro também, né? Todos os elementos do primeiro conjunto são elementos do segundo também. Mesmo que de forma desordenada, eles são iguais, né? Então, aí nós temos que o primeiro conjunto está contido no outro. 2 está contido no conjunto 1 e 2. Essa daqui é falsa, porque no caso eu estou relacionando um elemento com um conjunto. Então, o certo seria escrever que o 2 pertence ao conjunto 1 e 2. Lembrem-se que esse símbolo é utilizado unicamente para representar a relação entre conjuntos. Se eu tenho um elemento e aqui eu tenho um conjunto, então eu devo utilizar o símbolo de pertence ou de não pertence. Então, a letra D, eu já até falei a resposta, né? 2 pertence ao conjunto formado pelos elementos 1 e 2. Verdadeiro, né? Porque agora eu utilizei o símbolo corretamente. O conjunto formado pelos elementos 2, 3 e 4 não está contido no conjunto 1, 2, 3 e 4. Essa alternativa é falsa, né? Pois o conjunto 2, 3 e 4 ele está contido no conjunto 1, 2, 3 e 4. Eles têm elementos, todos os elementos do primeiro conjunto são elementos também do segundo, então ele está contido. Letra F. O conjunto vazio está contido no conjunto formado pelos elementos 1 e 2. Verdadeiro, né? Nós acabamos de ver lá a propriedade anterior que garante essa situação. Letra G. O conjunto vazio pertence ao conjunto 1 e 2. Falso, né? Pois o correto seríamos escrever que o conjunto vazio está contido no conjunto formado pelos elementos 1 e 2. Lembre-se que aqui eu vou utilizar o símbolo de está contido para relacionar a relação entre dois conjuntos. E o último, o conjunto 3, 5 e 2, formado pelos elementos 3, 5 e 2, contém os elementos do conjunto 3 e 5? Verdadeiro, né? Todos os elementos do primeiro conjunto, todos os elementos do segundo conjunto fazem parte do primeiro. Então, significa que esse primeiro conjunto contém o segundo. Então, está ok aqui essa afirmativa. Nesse exemplo, nós temos o seguinte: determinar todos os subconjuntos do conjunto A, que é formado pelos elementos A, B e C. Então, observe o seguinte: eu quero escrever todas as possibilidades de subconjuntos. O primeiro que nós temos é o conjunto vazio, ou seja, aquele conjunto que não vai ter nenhum elemento do conjunto A, né? E como sabemos, pela propriedade que eu disse lá anteriormente, o conjunto vazio faz parte de todo e qualquer conjunto. Bom, o conjunto A tem 3 elementos. Então, eu posso construir agora aqui conjuntos unitários a partir desses elementos. Ou seja, posso ter o conjunto formado pela letra A, o conjunto formado pela letra B e o conjunto formado pela letra C. E é claro que também eu posso fazer a combinação desses elementos, formando agora conjuntos com 2 elementos. Por exemplo, o conjunto formado por A e B, o conjunto formado por
A e C, e o conjunto formado por B e C. E é claro que o próprio conjunto é um subconjunto dele, ou seja, eu posso formar um outro conjunto aqui com todos os elementos do próprio conjunto A. Então, para esse conjunto, que possui 3 elementos, eu posso construir essas 8 possibilidades de subconjuntos. E aí, este exemplo nos leva à ideia do que é conjunto das partes de um conjunto, né? Chama-se conjunto das partes de um conjunto A e indica-se por P de A o conjunto cujos elementos são todos subconjuntos do conjunto A, né? Então, como lá eu fiz anteriormente o conjunto A sendo formado pelas letras A, B e C, nós temos então que o conjunto das partes de A vai ser o quê? Um conjunto formado por todos os subconjuntos, que são o quê? Conjunto vazio, conjunto formado apenas por A, conjunto formado apenas por B, conjunto formado apenas por C, conjunto formado por A e B, conjunto formado por A e C, conjunto formado por B e C, e por fim, o conjunto formado por A, B e C. Então, nós temos esse conjunto, que é o conjunto das partes do conjunto A. Bom, agora pense nisso. Se um conjunto X possui N elementos, quantos são os seus subconjuntos? Para você criar uma ideia sobre isso, vamos imaginar que primeiramente é o seguinte. Eu tenho aqui um conjunto A, que é o vazio. Então, o conjunto das partes do conjunto A é formado apenas por um elemento, que é o conjunto vazio. Certo? Agora vamos supor, por exemplo, que o conjunto A é formado pela letra A. Então, o conjunto das partes do conjunto A vai ser o quê? O conjunto vazio, que faz parte dele, e o próprio conjunto A. Então, aqui nesse caso, nós temos 2 elementos. Olha só, aqui eu não tinha nenhum elemento e o conjunto das partes tem um elemento. O conjunto A aqui tem um elemento, agora o conjunto das suas partes tem 2. E aí, vamos pensar agora no conjunto A formado por 2 letras, A e B. Então, o conjunto das partes dele vai ser o quê? Conjunto vazio, conjunto formado apenas por A, apenas por B e por A e B ao mesmo tempo. Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho 2 elementos do conjunto A e o conjunto das partes teve 4 elementos. Quando nós vimos lá que o conjunto A tinha quando o conjunto A tinha 3 elementos, o conjunto das partes dele, tinha 8 elementos. O número de elementos do conjunto das partes dava 8. E aí eu pergunto para vocês, existe alguma fórmula matemática para contabilizar o número de subconjuntos que um conjunto possui? Vocês podem observar que aqui parece que tem um padrão. E aí eu quero que você faça o seguinte agora. Ao finalizar essa videoaula, escute dois áudios que eu deixei juntamente com essa videoaula, para você entender que fórmula matemática a gente pode construir nessa situação. Bom, para finalizar então, chegou a hora tão esperada por você, A hora de exercício para treinar esse cérebrozinho. E eu queria que você lembrasse o seguinte, essas atividades elas devem ser publicadas posteriormente lá no mural do seu Padlet, Então, bora caprichar nessa atividade. Bons estudos e até a próxima videoaula.